Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje um pessoal muito especial que vai divulgar, vai falar sobre o próximo Congresso Internacional de Educação, promovido pelo Instituto Palavrações, que é dirigido pelo meu amigo Irineu Lache, que já esteve outras vezes conosco na TV Informativo. Quero lembrar dos nossos patrocinadores, que é a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Dilu, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, o Café Virtual, que é a melhor casa de shows da região, a Pronto Dente e a Favorita, que você encontra os melhores móveis sob medida para deixar a sua casa muito mais bela e confortável. Irineu, seja bem-vindo. Eu vou pedir que tu apresente as tuas colegas. Ok. Está contigo. Olá, David, tudo bem? Tudo bem. Eu quero então apresentar a Clarissa. Ela faz parte também da nossa equipe de trabalho. Ela é Relações Públicas. Ela tem dentro do Instituto a tarefa aí, de divulgar nossos eventos, toda essa questão da comunicação, né? Também quero apresentar a professora Luzia Herman. Ela é diretora do 8º núcleo do CIPERG, Sindicato da Estrela. O CIPERG é nosso parceiro desse seminário. Também temos outros parceiros, temos o Simpro, o SPML, também nosso parceiro, e seus representantes, o professor Cláudio e a professora Eva, não puderam se fazer presentes. Então, nossa ideia hoje seria, então, David, a gente conversar sobre esse grande tema do seminário, um tema interessante, um tema atual, que trata da questão de como a escola poderia trabalhar hoje com essa nova geração que está aí, a geração digital, crianças e jovens, tão diferentes de crianças e jovens, então, de outras épocas, né? Aliás, o título do 5º Seminário Internacional, está aqui o nosso câmera Neto, vai dar um close. Nativos digitais na sala de aula. O que a escola deve aprender antes de ensinar? Nós temos aqui pessoas fantásticas, como o Mário Cortella, da PUC São Paulo, né? Mário Sérgio Cortella, isso aí. Ele é tido hoje como um dos grandes consultores na área da educação no Brasil hoje. Ele é filósofo, ele é autor de diversos livros, ele participa em programas de TV, ele é um cara muito solicitado. Eu diria que hoje ele é um intelectual reconhecido não somente no país, mas também fora dele. Nessa relação de palestrantes, nós temos outros também de suma importância. Nós vamos trazer a doutora Maria Neves Alves, que é de Portugal. Ela integra o Instituto Transdisciplinar de Bragança, Portugal. Esse instituto foi criado junto com Edgar Morin, que é hoje um dos principais filósofos contemporâneos, ainda lúcido, embora seus 90 anos, tem uma série de publicações, esteve no Brasil já algumas vezes, é um sujeito assim fantástico, né? Além do Walter Maestro, enfim, nós temos um grupo de palestrantes que vão nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo com a escola de hoje, que está num contexto, como nós sabemos, um contexto de comunicação, de rede, enfim, com crianças e jovens ativas, né, desinibidos, criativos, inteligentes, comunicativos, mas ao mesmo tempo crianças e jovens muitas vezes com pouco interesse em relação à escola. Então nós sentimos aí uma defasagem entre essas crianças e jovens que estão aí e o trabalho que a escola oferece. Quando eu falo em escola, David, eu também penso também naquelas escolas que estão conseguindo dar uma resposta. Não tem apenas um tipo de escola, tem muitas escolas que estão fazendo avanços muito interessantes, estão conseguindo qualificar seus professores, estão se dando conta que é preciso trabalhar hoje de modo diferente com essas crianças e jovens. Mas também temos escolas e professores que têm ainda muita dificuldade em entender aquilo que está acontecendo. Interessante, o Irineu esteve na TV Informativo e quando estava lá na ilha de edição conosco, ele estava para dar uma entrevista para a Rita de Cássia sobre o 5º Congresso Internacional de Seminários. Ele disse algo que eu achei muito engraçado, muito bacana. Tu falaste da questão de nós termos uma escola, ou muitas escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI.
Gurias, com vocês, uma representante do CEPERS que fala das lutas, das possibilidades e também da formação contínua dos educadores no século XXI. Como vê isso, o aluno do século XXI? Nossa parceria, né, com o Instituto Palavrações é realmente porque temos essa preocupação, não só da questão da militância sindical no sentido de buscar melhores condições de salário, mas também buscar a qualificação dos nossos professores e por isso, né, fazemos parceria com o Instituto Palavrações. Realmente é um problema sério que nós temos e o próprio esse professor que agora tu falaste o nome dele aí, Mário Sérgio Portela. Isso, ele coloca a questão de escola pública ou escola privada, que não tem uma diferença. Nós temos que tratar de escolas que fazem bem o seu trabalho e que fazem mal o seu trabalho, que não cumprem bem ou mal o seu trabalho, né? Então, é nessa ótica, porque esse seminário é um seminário que congrega professores de escolas públicas e de escolas particulares, nossa intenção é incentivar os professores a buscarem essa formação para poder fazer jus, não é, às reivindicações que fazem, porque nós defendemos um bom salário para um bom profissional, né? Então, por isso, nós incentivamos a participação dos colegas, porque o nosso alunado realmente hoje não é aquele que nós tínhamos no passado, né? Hoje, eu sou uma professora aposentada, se eu estivesse na sala de aula hoje, eu teria que estar dando conta de coisas que eu não dava antes, né? Nessa questão dessa era digital. Porque o nosso aluno hoje, pequenininho, eu vejo pela minha neta, eu tenho uma neta que vai lá e senta na frente do computador e dá conta de coisas que muita gente não dá. Eu fui atrás de aprender a lidar, né? Eu iria te perguntar, inclusive, né, quais seriam, dar conta de que tu falas desta questão, principalmente muito ligada ao congresso, né, ao seminário, que é esses nativos digitais, a capacidade que eles têm de invadir as redes, de se comunicar, uma questão que está longe da instantaneidade, é um mundo muito diferente que a gente ainda não consegue dar conta em vários sentidos. E tu explicas isso, tu achas que na época em que tu lecionaste, que foi agora, estas mudanças já apontavam que nós teríamos que dar conta, além desses elementos de internet, que muitos pensam, olha, eu vou ter que cuidar só e dar conta das tecnologias, mas as consequências de uma internet, de uma vida em comunicação? Como é que eu vou dizer? Eu penso o seguinte, quando nós discutíamos o tema, nós conversávamos ainda sobre isso, de que, por exemplo, tu pode ter uma escola muito equipada e o aluno ter todo esse equipamento e o professor também saber lidar com essas e não saber fazer uso delas, né? O mais importante de tudo isso é o conhecimento que o professor tem que construir e o que ele quer construir, como ele vai construir com esse aluno, né? Então, eu acredito que o professor... o que acontece com o professor hoje em dia, a maioria deles, é um trabalho empírico. Ele não tem uma teoria que embase a sua prática. E toda prática tem uma teoria que embasa. Então, o próprio professor que tem uma prática não sabe, muitos deles, a teoria que dá embasamento para essa prática. Então, nós vamos ter que associar toda essa questão do conhecimento e de saber usar essas mídias e tal, que eu já, nos últimos anos do meu trabalho, já fazia uso, né? Já era troca de e-mail, corrige trabalho, devolve trabalho, e, apresentação de trabalhos e tal. Mas se tu não tem o conhecimento, também de nada vai adiantar tu ter todo esse equipamento. Por isso a nossa crítica, por exemplo, aos governos que acham muito bom mandar computadores para as escolas, ter sala de informática, mas não tem o professor lá capacitado para fazer uso daquele material e explorar com os alunos aquilo que deve ser explorado, né? Porque ele não tem o conhecimento ou muitas vezes nem tem o professor para fazer isso. O professor que está com aquela criança que vai para a sala de informática, ele não tem o conhecimento que deveria ter para poder explorar devidamente esse equipamento, não é, que os governos mandam. Então, a preocupação que nós vemos assim e o incentivo que nós damos a que o professor venha para que ele possa fazer uso desse material para a construção do conhecimento das nossas crianças. Clarissa,
Tu és a responsável por toda esta questão da comunicação social do Instituto e, obviamente, estás na linha de frente de todo o trabalho de divulgação, de conexão, de ligação do Seminário Internacional de Educação com os diversos professores, diversos educadores e gente que lida dentro deste processo educacional. Como tu viste a receptividade quanto a este tema nativos digitais na sala de aula? Sem dúvida nenhuma, o tema foi super bem recebido por todo o público, assim. Mas eu acho que, além disso, porque os educadores, eles anseiam por saber um pouco como dividir, então, as suas angústias com relação a esses nativos digitais que a gente tem hoje, né? Então, muitos no sentido de, como a Luzia estava falando, como saber lidar com esses meios, como saber, assim, incorporar eles dentro da prática de sala de aula. Então, sem dúvida nenhuma, o tema ele é pertinente nesse sentido, assim, buscar outras experiências, enfim, outras práticas que se possam ver dentro desse contexto, assim. Mas eu acho que mais importante do que isso é também discutir e pensar dentro do contexto do seminário, pensar como o professor como um líder dentro da sala de aula e que possa direcionar, então, esses nativos digitais para a busca do conhecimento. Eu acho que o conhecimento ou o meio, ou seja, o livro, ou o computador, ou a câmera de vídeo, ou o celular, ele é só um meio, né? Então, eu acho que dentro dessa discussão de nativos digitais, a gente pode pensar o professor, o educador, como um líder que vai direcionar, então, o aluno, o estudante, a buscar esse conhecimento aonde quer que ele esteja. E eu acho que é esse um pouco o paradigma que a gente tem que, sabe, levar e, ao mesmo tempo, romper um pouquinho, pensando que ninguém precisa saber exatamente como usar tudo, mas a gente tem que estar aberto. E eu acho que os estudantes de hoje, como eles já nasceram nesse contexto, então eles já estão muito mais destemidos para acessar todo tipo de mídia que a gente tiver, né? Então eu acho que essa é a grande diferença hoje, assim. Já está desmistificado para eles, assim, o meio, então o papel do professor é ele mesmo parar de sentir, né, se desmistificar para esses meios, para daí então poder usar como um direcionador, um orientador dentro disso. Eu queria fazer uma pergunta, e é para vocês três, o Irineu pode começar respondendo, que é uma inquietação. Eu vejo, por exemplo, quando se fala no uso das mídias, muito a preocupação do utilitarismo, do tecnicismo, de saber usar. Bom, eu sei usar, né? Eu também sou professor e eu sei usar todas elas e sei muito mais do que muitos dos meus alunos. Eu consigo navegar absolutamente por tudo que me interessa e que eles estão também interessados, eu dou conta disso. A minha maior preocupação não é o fato desse tecnicismo em saber ou não usar um equipamento. Eu acho que o problema é muito maior e eu gostaria de saber se isso vai ser abordado neste seminário, porque eu vejo uma questão de sociedade, de padrão de vida, da pós-modernidade, de condição. Se esse diálogo se esgotar apenas num tecnicismo de como usar isso, aquilo, eu acredito que nós não faremos absolutamente nada. É por aí, Irineu? Bom, o tema central do seminário é como trabalhar com essa geração de crianças e jovens tão diferentes. A gente não vai discutir no seminário como usar os recursos tecnológicos, por exemplo. Nós partimos do pressuposto de que isso já é um assunto debatido em outros encontros, quer dizer, faz parte, né, do mundo do professor hoje e da escola saber usar esses recursos. Se temos hoje um professor que ainda não sabe usar esses recursos, ele terá que aprender, ele terá que perder o medo, não tem outro jeito. Então, tema central do seminário, como trabalhar com esse aluno tão diferente hoje. Também usar, claro, todos esses recursos multimídia, é óbvio, mas não é somente isso aí. Nossa preocupação é provocar uma reflexão com esse professor a partir dessa pergunta. O que fazer lá na sala de aula com esse aluno que é tão diferente? Será que as nossas aulas vão, digamos, ao encontro dessa realidade? Será que o conhecimento que eu trabalho como professor é o conhecimento que eu devo de fato trabalhar com esse tipo de aluno?
será que minha relação com esse aluno é